Bem-vindos ao Briefing de amanhã. Nós analisamos o que aconteceu hoje para você entender o que vem por aí. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já deixe seu like e se inscreva no canal, porque o tema de hoje é crucial. A gente está bem no meio de uma corrida, uma verdadeira corrida da IA na medicina, onde a inovação está de um lado e a regulação do outro tentando acompanhar. E o resultado disso tem implicações gigantescas para a saúde de todo mundo. E isso nos leva à grande questão, né? Será que a inteligência artificial vai chegar ao ponto de automatizar a própria ciência? Imagina só, laboratórios inteiros tocados por algoritmos. A resposta mais direta é sim, a gente já está nesse caminho. A verdadeira dúvida agora é com que velocidade isso vai acontecer? E talvez mais importante, com quais regras? Ok, vamos mergulhar nisso. O epicentro de toda essa mudança são os chamados agentes de IA, e eles estão sendo pensados para funcionar como cientistas digitais, de verdade. A ideia aqui vai muito, mas muito além de só analisar um monte de dados. A gente está falando de sistemas autônomos, que conseguem criar hipóteses, planejar os experimentos e até interpretar os resultados. Isso muda o jogo completamente na pesquisa biomédica. Para ter uma ideia do tamanho desse impacto, é só olhar para o jeito tradicional de criar um remédio. É um processo que pode levar mais de 10 anos e custar bilhões de dólares. O que os agentes de IA prometem, como a gente vê aqui, é basicamente espremer essa linha do tempo, transformar um caminho que era super linear e lento num ciclo de inovação muito mais rápido e integrado. Tá, mas como é que esses cientistas digitais funcionam na prática? Vamos dar uma olhada na tecnologia que está por trás dessa promessa toda de automação da ciência. O nome do jogo aqui é bioinformática agêntica. É um campo novinho em folha que não está usando IA só como uma ferramenta para uma coisinha ou outra. Não, ele integra a IA no processo científico inteiro. Pensa assim, não é um software que faz uma tarefa, é um sistema que gerencia o processo de descoberta científica do começo ao fim. E dentro desse campo existem basicamente duas grandes abordagens. De um lado, você tem um agente único, que é uma IA super especialista focada numa tarefa bem definida, e do outro tem os sistemas com múltiplos agentes, que funcionam como se fosse um time de pesquisa digital. Vários agentes, cada um com sua especialidade, colaborando para resolver problemas que um sozinho jamais conseguiria. É aqui que o potencial explode. E isso, olha, não é só teoria não. O projeto The Virtual Lab é a prova viva disso. Lá, eles têm uma IA que é a investigadora principal que coordena outras IAs especialistas, enquanto um pesquisador humano fica só dando direcionamento, feedback de alto nível. O resultado? Eles conseguiram validar dezenas de nanocorpos para combater a Covid-19. É um exemplo perfeito de como dá para tirar projetos super complexos do papel de uma forma muito mais ágil. Falando em tirar projetos do papel, se você se inspira nessas inovações e quer criar seu próprio portfólio de tecnologia, estudar na maior escola de Python e IA do Brasil é o que você precisa. Por isso, recomendamos a Asimov Academy. Aprenda a criar sistemas com inteligência artificial, dashboards, web apps, realizar análise de dados, automações de sistemas e muito mais. É só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela. Só que toda essa inovação incrível esbarra numa muralha, num obstáculo gigantesco, a regulação. A tecnologia está voando, se movendo numa velocidade impressionante. Já as agências reguladoras, por natureza, precisam ser mais lentas, mais cuidadosas. Esse choque de velocidades acaba criando o maior gargalo que a gente tem hoje para IA na medicina. E esse gráfico aqui, ele escancara o problema. Dá uma olhada. A IA está sendo usada em 76% dos casos lá no comecinho, na fase de descoberta de moléculas, onde as regras são mais tranquilas. Mas quando chega na fase clínica, onde o impacto no paciente é direto e a regulação aperta, o uso despenca para só 3%. Ou seja, a tecnologia está pronta, mas está meio que presa no início do processo. A pergunta que não quer calar é por que essa diferença é tão absurda? E a resposta não é falta de tecnologia, não. O principal motivo é a incerteza regulatória. As empresas simplesmente não querem arriscar usar IA nas fases mais avançadas porque elas não sabem direito quais são as regras do jogo, o que as agências vão exigir para validar esses sistemas, e essa incerteza toda fica ainda maior por causa de uma divisão global. Hoje, a gente está vendo duas filosofias completamente diferentes de regulação surgindo. Uma liderada pelos Estados Unidos e outra pela União Europeia. São duas visões que podem moldar todo o futuro da inovação médica no mundo. O ponto central aqui é essa diferença de filosofia. O FDA, lá nos Estados Unidos, tem uma abordagem que a gente pode chamar de artesanal. É flexível, analisa caso a caso para tentar acelerar a inovação. O problema é que isso gera muita incerteza.
Já a EMA, na Europa, está construindo uma arquitetura abrangente, um sistema de regras bem claras baseado em risco. Isso dá previsibilidade, mas pode deixar tudo mais lento e burocrático. Pensa na abordagem do FDA como um carro de corrida. Ele é ágil, é customizado, é feito para velocidade e vai evoluindo na base da conversa com a indústria. O foco deles é claro, não deixar os Estados Unidos para trás na liderança em IA. O grande risco, porém, é a instabilidade. Uma mudança política, uma nova ordem executiva e, de repente, as regras da corrida podem mudar no meio do caminho. Já a EMA, na Europa, é tipo um trem de alta velocidade. O caminho é reto, é estruturado, previsível. Os trilhos estão bem definidos e tudo alinhado com o AI Act. É um sistema super seguro. Só que o risco é que esses processos tão rigorosos podem acabar sendo uma barreira para startups e empresas menores, que talvez não consigam bancar os custos para embarcar nesse trem. Então, com esses dois modelos tão diferentes na mesa, para onde o futuro da inovação médica vai? Será que essas regras vão convergir para um padrão único ou a gente vai entrar numa era de competição regulatória? Basicamente, existem 3 cenários possíveis em jogo. O primeiro é o da convergência pragmática, em que a indústria, por segurança, acaba adotando o padrão europeu, que é mais rígido, como a norma mundial. O segundo é a competição, onde cada bloco usa suas regras para tentar atrair mais investimento e talento. E o pior cenário, claro, é a fragmentação, onde a falta de acordo cria um monte de barreiras, duplica custos e, no fim, atrasa o progresso para todo mundo. No fim das contas, tudo se resume a esse dilema aqui. Como é que se acha o equilíbrio perfeito? Uma boa supervisão precisa dar clareza para todo mundo saber as regras do jogo, mas também ter flexibilidade para não matar a inovação antes mesmo dela nascer. É a busca por essa harmonia que vai ditar o ritmo do progresso. E isso nos deixa com a pergunta final. Para que lado o pêndulo vai balançar? Para o lado da inovação super rápida, mesmo que com alguns riscos? Ou para o lado da segurança máxima, mesmo que isso signifique um avanço mais lento? A resposta para essa pergunta não é só técnica, é uma escolha sobre o tipo de futuro que a gente quer construir para a saúde no planeta. Obrigada por assistir ao briefing. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a análise de amanhã. Até a próxima!